Olá pessoal, Cláudio novamente. Como eu citei no vídeo anterior, eu estou fazendo uma maquete de uma semeadeira sob encomenda e eu precisei dobrar várias peças de acrílico, então está aqui o resultado da dobradeira. O corpo da maquete é esse aqui. Eu vou incluir depois uma foto do equipamento ao longo do vídeo. Isso aqui é uma semeadeira fabricada pela Picete Implementos, aqui do Mato Grosso do Sul, e essa aqui é produzida especificamente para a empresa Safrasul, é revendida pela Safrasul. Então, eles me forneceram o projeto em CAD 3D dessa peça. A partir do projeto CAD 3D, eu criei um projeto no Fusion 360, usando o módulo de sheet metal, né, de metal em folhas, porque o equipamento é produzido em chapa de aço. Eu procurei a menor espessura possível de acrílico para ficar mais ou menos dentro da escala a espessura, né? O equipamento está todo em escala, exceto a espessura das chapas. Para ficar em escala, eu teria que mandar cortar alumínio a laser e só lá em São Paulo, caro, demorado, difícil de montar depois. Então vamos no acrílico mesmo, porque o acrílico é tranquilo para trabalhar, né? Então aqui ficou a base do equipamento, né? O chassi do equipamento. Em cima desse chassi vai uma caixa com as sementes. Então, a caixa de sementes, ela foi produzida em 4 partes, por impressão 3D de resina. Essa aqui não é impressão de filamento não, essa aqui é de resina. Ainda tem uns suportezinhos lá dentro. Ela foi feita em 4 partes, totalmente oca, né? E aí recebeu o acabamento com lixa, com massa, primer, várias demãos de pintura, máscara para fazer as cores, e aqui um adesivo com a logomarca que o equipamento tem. Então essa caixa de sementes ela é montada aqui. Ela ainda vai ser colada no lugar. Ela tem a tampa também. A tampa vai ser fixa, ela não é móvel na maquete, né? Foi produzida separada para facilitar a pintura. Ia ser muito difícil ficar pintando isso no lugar. Então ela foi mantida separada para efeito de pintura. Aí eu tenho os demais componentes aqui. Eu tenho os componentes mecânicos da máquina, todos feitos por impressão de resina também. Eu fiz todo o projeto em 3D disso aqui também. O projeto disso aqui foi feito também usando o modelo CAD 3D deles, do próprio fabricante, e fotos para me orientar. Então isso aqui tem uma caixa de redução muito semelhante à que eu usei no Super Servo. Tem um vídeo aí do Super Servo. Isso aqui é muito semelhante àquela caixa de redução, que é o que a máquina usa. Eu tenho um disco lançador de sementes com o motor, né? O disco foi também impresso em 3D de resina e pintado com pintura cromada, parece metal mesmo. Tem mais algumas pecinhas. Eu tenho um escudo aqui na frente, que ele é transparente na máquina. Então, esse escudo aqui, ele foi feito em PETG de 0,5 mm de espessura, cortado a laser também. Essa do PETG foi uma novidade boa para mim. E aqui é a caixinha de controle, uma miniatura, que é um amigo meu de São Paulo que fabrica esse equipamento. Então a gente reproduziu o painel da caixinha, que ela vai do lado da máquina aqui. Agora eu ainda vou montar tudo isso. O interessante foi que, como vocês podem ver, esse adesivo aqui é transparente. Tá? Aqui está transparente. Eu não imprimi direto no plástico. Isso eu usei uma folha de adesivo. É um papel fotográfico adesivo, um vinil, né, com qualidade de papel fotográfico, só que ele é transparente. Então eu posso produzir os adesivos que não vão interferir com a cor do meu objeto. Aqui na lateral, a minha opção ou é usar transparente ou mandar fazer um adesivo numa gráfica, mas eu teria que saber a cor, porque é muito difícil reproduzir isso no computador em casa, né? Eu teria que saber o código da cor, o código Pantone dessa cor. E aí é complicado, porque é um spray. E os fabricantes não fornecem essa informação no Brasil. Devia fornecer, mas não fornece. Então eu poderia mandar fazer um adesivo sólido nessa cor, mas ia ficar complicado. Eu fiz alguns testes com papel fotográfico adesivo. Aqui está duplicada a impressão, porque eu passei 2 vezes o papel na impressora para fazer detalhes. Então eu fiz 3 tons de cinza para ver se algum batia, mas não bate. Então eu acabei optando, achando melhor a opção do adesivo transparente. Então todas essas peças foram feitas em transparente, né? Essa parte que vai no plástico transparente
essa logomarca que fica por cima da tinta aqui também é transparente. Isso aqui tudo foi produzido. Essa aqui foi reproduzida a partir da logo que eles me forneceram. Essa logo aqui, que é essa aqui. Essa parte de cima foi totalmente feita no Corel. Eu fiz ela em cima de uma foto no Corel. E essa aqui, que é mais complicada, o projeto, eu recebi o projeto disso aqui em formato STL. Então eu tinha que tratar para poder dividir ele em partes, tive que subdividir o STL e tinha que tirar as letras daqui. Então no programa de manipulação eu cortei uma lâmina aqui que removeu essa logomarca. A partir dessa lâmina eu criei um objeto STL, joguei no Fusion, converti para um objeto sólido no Fusion, mapeei ele. A partir do mapeamento e da criação do objeto no Fusion em 3D, eu criei um desenho em escala, uma planta em escala. Essa planta é exportada em formato DXF, aberto, importado no CorelDRAW e aí criado o adesivo. Então, esse adesivo aqui foi feito a partir de um pedaço do STL. Tá? Eu peguei o STL, transformei num corpo no Fusion. A partir desse corpo eu gerei um sketch, gerei um corpo extrusado. A partir do corpo extrusado é que eu criei o desenho dessa peça aqui. Dessa logomarca aqui. Tá? Então deixa eu tentar separar o papel aqui. De preferência separar o papel do adesivo e não o dedo da mão, né? Esse bisturi. Aqui. Então esse material é transparente. O único problema que o próprio fabricante avisa é que isso aqui não é resistente à água. Então depois por cima disso aqui foi aplicado verniz. Por cima de todos os adesivos transparentes foi aplicado um verniz protetor. Tá? Então agora eu vou terminar de montar toda essa mecânica aqui. Então essa parte vai aqui dentro, o disco vai aqui em cima, né? Isso vai aqui embaixo. Eu tenho um cone que joga sementes dentro do disco, que é para ser espalhado conforme o disco gira. Isso são detalhes da máquina, eu não posso ficar explicando muito, porque aí eu entro em patente e coisa. Esse motor fica aqui embaixo. E eu tenho esse mecanismo que dosa as sementes, que ele recebe as sementes do reservatório, ele recebe a semente, dosa e joga para o disco. Então essa peça vai montada aqui embaixo e esse escudo protetor vai na frente dela. Ok? Então agora eu vou cortar o vídeo e quando a peça estiver pronta eu termino, eu faço a segunda parte do vídeo. Bom, conforme eu tinha dito, está aqui a maquete montada. Ela é uma semeadeira modelo Lanciari, não sei como pronunciar exatamente. É produzida aqui pela Picete Implementos, aqui de Mato Grosso do Sul. E esse modelo é personalizado para a Safra Sul, que revende essas máquinas. Né? Então está aqui o painel de controle eletrônico, o motor que aciona o dosador de sementes, o motor do disco, que espalha essas sementes, os pontos de suspensão para o trator. Está tudo reproduzido aqui o melhor possível. Essa logomarca aqui devia ser branco, mas como é só uma peça exploratória, não dava para mim fazer relevo aqui, coisa. Da mesma forma aqui também tem uma logomarca em branco. Então se o pessoal pedir lote de maquete, aí eu mando fazer isso aqui por impressão UV, sai branco. E aqui eu faço a logomarca em relevo e branca também, porque aí dá para, por exemplo, dá para aplicar tinta, se tiver alto relevo, dá para aplicar tinta usando um rolo de borracha, que só vai pintar o relevo e não o restante da peça, né? E se for produzir mesmo em escala, essa parte aqui e a tampa, já dá para produzir direto com gel coat na cor correta, e por rotomoldagem, então já faz a peça oca no molde, que fica a máquina de rotomoldagem, já faz a peça oca e primeiro aplica o gel coat na cor certa, depois aplica a resina de resistência mecânica. Na tampa a mesma coisa, assim economiza a pintura. E também, eu conseguindo gabaritar
a dobragem do acrílico, aí eu não preciso, por exemplo, ficar mascarando para fazer as pinturas de cores diferentes. Eu pinto separadamente as seções e só monta depois, porque aí eu sei que vai estar tudo certo. Para uma peça só não era viável, né? Eu tinha que alinhar manualmente a colagem. Mas para produzir um lote eu consigo fazer tudo gabaritadinho. Então eu protejo os pontos de colagem com fita, faço a pintura e faço as montagens intermediárias e aí só vai colando no lugar depois de pronto. Tá? Se alguém quiser informação, quiser mais alguma informação, precisar de alguma coisa nesse sentido, o e-mail está descrito no título do vídeo, mas é contato@ludicom.com.br, Ludicom com N no final. Tá? Então é isso aí. Obrigado.